Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 10. Atos capítulo 10. Hoje encerramos a série sobre alinhamento. Nós estamos desde o começo de janeiro aí, falando sobre alinhamento aos domingos. E hoje nós vamos falar sobre alinhamento com o Espírito Santo. Alinhamento com o Espírito Santo. Alguém celebra o Deus Pai aqui? Alguém celebra o Deus Filho? E você também pode celebrar o Deus Espírito Santo nessa noite? Ele está aqui no meio de nós. Ele é com você. Alinhamento com o Espírito Santo. Eu quero ler um texto, irmão. Atos capítulo 10. Eu vou ler até o 3, mas se você puder manter a sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos olhar mais alguns versículos nesse capítulo. Atos 10, versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, 2 de fevereiro, próximo às 19 horas. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Se aproximava dele e dizia: João. Se aproximava dele e dizia: Guilherme. Se aproximava dele e dizia: Daniel, Walter. Se aproximava e dizia: ei, eu chamei você, eu escolhi você, eu tenho um plano para a sua vida. Pai, nós oramos mais uma vez. Aqui está a tua santa palavra, Senhor. E nesta noite, Senhor, estamos à tua disposição. Fala conosco, Pai. Faz a tua vontade aqui, Senhor, neste lugar. Nós necessitamos ouvir a tua voz, receber a tua direção, Senhor, para vivermos a tua vontade. Por isso nós te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmão, por um minuto. Glória a Deus. Escuta, irmão, nós estamos encerrando essa série sobre alinhamento. Muitas coisas importantes foram ditas aqui durante esse mês. Conversa de Pai, o nosso Deus, com o Filho. Como nós devemos estar por dentro, como nós devemos viver as nossas vidas. Como nós devemos alinhar a nossa fé, o nosso coração, a nossa linguagem. Fazer alguns ajustes para que possamos viver de verdade a vontade de Deus. E hoje, irmãos, eu quero encerrar esse período de ministrações sobre alinhamento falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos ter o batismo hoje aqui. E o que eu creio, irmão, é que quando alguém define em seu coração, eu disse isso algumas vezes aqui já, quando alguém define em seu coração receber Jesus, como nós dizemos, né, no meio cristão, aceitar Jesus. Na verdade o Senhor nos chama, nos escolhe, faz um convite, né? E quando nós recebemos nos nossos corações o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, como o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo são uma só pessoa, nós quando recebemos Jesus também recebemos o Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Não tem coisa maravilhosa mais do que isso, irmão. Nós recebemos a nossa salvação e somos cheios do Espírito Santo. E esse texto, ele está dizendo que havia um homem que era religioso, que era temente a Deus, que dava esmolas, um homem bom, mas faltava alguma coisa na vida desse homem. Alguém olhava de fora e dizia: esse homem está completo, podia dizer até, esse homem é um dos melhores, mas algo ainda faltava. Aqueles que já receberam o Espírito Santo entendem
que um dia faltava algo, que um dia havia um espaço vazio dentro de nós e em nossos corações, mas esse espaço foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não temos mais vazio, agora nós temos a glória de Deus. Não temos mais vazio, agora nós temos o Deus Criador morando dentro de nós. Não temos mais vazio, agora nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, esse homem estava orando, Cornélio, o texto diz que ele estava orando, e de repente veio um anjo do Senhor, um anjo de Deus, e chama ele pelo nome. Ah, irmão, eu estava meditando nesse texto agora à tarde, e eu fiquei imaginando. Você consegue imaginar essa cena? O homem está ali vivendo o que ele sempre fazia, fazendo o que ele sempre fazia, mas de repente em um dia comum, em um dia qualquer, naquele dia aparece um anjo na frente dele e chama ele pelo nome. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para aqueles que serão salvos. Deus tem um plano para aqueles que serão filhos e filhas. E um dia Deus enviou um anjo e chamou você pelo nome para mudar a tua sorte. E hoje, neste tempo, isso está acontecendo sobre a vida de vocês. Porque às vezes nós podemos pensar: eu tomei essa decisão, e eu digo com toda a segurança, se for verdadeiro, foi o Espírito Santo que trabalhou isso dentro de você. O ser humano, nós, seres humanos, carnais, pecadores, não temos a capacidade de escolher isso. Nós não temos a capacidade por nós mesmos de receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus já começa a trabalhar nas nossas vidas, Aclésio, ainda antes de mergulharmos na água, para nos convencer de todo o pecado, do juízo e da justiça. Vamos ler o que está escrito em João 16. João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou para o Pai, eu vou ressuscitar, eu vou completar a minha missão, e eu vou enviar a vocês o Espírito Santo, e Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vocês que me ouvem aqui hoje, vocês toda a igreja, nós só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus um dia nos convidou, nos convenceu, trabalhou no nosso coração duro, mudou a nossa sorte, e por isso nós estamos aqui hoje. Podemos dizer que somos salvos, amém? Eu prego a salvos nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, imagina só, o Cornélio está na sala dele. Primeiro ele assusta, porque a glória de Deus, ela é muito maior. A glória de Deus, ela é maior do que os nossos pensamentos, maior do que o nosso entendimento. Então, quando ele se depara com um anjo de Deus, ele primeiro se assusta. E o que eu digo para você? Quando nós começamos a ser ministrados pelo Espírito Santo, e aí já começamos a sentir que vamos ter que mudar de vida, Asaf, começamos a ficar assustados. Por quê? Porque nós nascemos no pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então muitas vezes, quando o Espírito Santo começa a trabalhar nas nossas vidas, nós nos assustamos. Por quê? Porque eu não vou poder mais fazer isso. Geralmente as pessoas pensam isso: eu não vou poder mais ir em tal lugar, eu não vou poder mais ouvir tal coisa, eu não vou poder fazer mais tal coisa. Então, ser visitado por Deus no começo pode ser assustador. Mas nós vamos ver aqui neste texto que aquilo que era assustador no começo, depois se torna em algo transformador, porque é isso que é a obra do Espírito Santo na vida do homem, na vida de uma mulher. Ele primeiro chega, primeiro ele convence, e depois ele transforma a nossa vida da água para o vinho.
Ah, meu Deus, eu tô maravilhado, irmão. Nós somos transformados, nós somos escolhidos. O texto diz assim, versículo 3: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Um dia o anjo disse: Júnior. Eu tenho certeza que um dia o anjo disse o seu nome, escolheu mudar, escolheu transformar a sua vida, irmão. E hoje nós temos a oportunidade de alinhar toda a igreja, as nossas vidas e os nossos corações com o Espírito Santo, para que Ele continue fazendo a obra dEle nas nossas vidas. Eu quero seguir, irmão, esse texto. Nós vamos ler o mesmo capítulo 10, agora eu quero ler o 34. Primeiro nós somos escolhidos, amém? Cornélio foi escolhido. Depois nós entendemos qual é a obra do Espírito Santo. Versículo 34 diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviadas por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, eu quero ler com você um texto que está em Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus. Mateus capítulo 3. Primeiro eu quero ler o verso 11, diz assim, Mateus 3:11: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Versículo 13: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Versículo 16: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia. Irmãos, primeiro começa o João Batista pregando para o arrependimento. O que nós cremos sobre o batismo é isso. Por isso nós não batizamos crianças, pessoas que não têm um entendimento do que estão fazendo ainda. Por quê? Porque o batismo ele serve para o arrependimento. Como eu disse há pouco, Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos estão no pecado por causa de Adão e Eva. Você entende isso? Amém? Então se todos pecaram, nascemos em pecado, através de Adão e Eva, através do segundo Adão, através de Jesus, nós temos a redenção. E aí, irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que primeiro João veio preparando o caminho. Deus sempre levanta alguém para preparar o caminho, para anunciar as boas novas, para dizer que Deus tem um plano maravilhoso preparado para as nossas vidas, até que nós chegamos em um dia como o dia de hoje,
em que muitos irmãos e irmãs estão tomando uma decisão. Como você já chegou um dia e já foi batizado, já desceu as águas, amém? Porque Deus convidou, porque Deus te chamou, porque o Espírito Santo de Deus te convenceu. Então primeiro nós nos arrependemos, essa é a sequência. Se for genuíno o arrependimento, então nós vamos descer as águas. E assim que nós descemos as águas, irmãos, ou em alguns momentos isso acontece até antes, o Espírito Santo de Deus, Ele sonda um coração arrependido. Se houver verdade nesse arrependimento, então esse Espírito Santo, Ele entra dentro dessa pessoa, batizando essa pessoa com o Espírito, com fogo e com poder. Irmão, é coisa linda. Por que eu estou pregando isso? Fechando essa série de mensagens, porque nós vamos nos alegrar com os nossos irmãos, nós vamos nos alegrar com os céus hoje aqui nesse lugar. Mas quem sabe nós também seremos restaurados em alguma coisa. Quem sabe também nós vamos lembrar qual era o plano de Deus. Por que nós somos batizados? Nós somos batizados para sermos cheios do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus, é cheio de poder, é cheio de fogo, é cheio da presença, é cheio de fome, é cheio de vontade de fazer a vontade dEle. Quem é cheio do Espírito Santo é diferente, irmão. Por isso nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. Quem tem certeza absoluta que tem o Espírito Santo dentro de você, faz assim, ó. O que pode ser maior do que isso, irmão? Por isso nós precisamos alinhar e entender o algo mais poderoso. Nós já temos sobre as nossas vidas, todo o restante é secundário. Tem muitas coisas importantes, tem, mas o mais importante você já tem, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é maravilhoso demais. Atos 10 ainda, eu vou ler do 39 agora. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, aonde mataram Jesus, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas, que designará de antemão por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha que coisa linda, irmão. Antes de ler o 44, e eu vou encerrar com isso, eu vou contextualizar. O texto é muito grande, não deu para ler tudo. O Pedro também recebe uma visão, quem conhece a história? Ele recebe uma visão de animais que ele não comia, porque considerava impuro. Porque para o Pedro, ainda naquela altura, a salvação era somente para os judeus. E os outros, os gentios, nós que não somos judeus, não poderíamos ser salvos. Na cabeça do Pedro, naquele momento, para um gentio ser salvo, ele primeiro precisava se tornar um judeu, para depois ser salvo. E aí o Senhor dá uma ordem a ele, vai com ele sem discutir. O Cornélio manda as pessoas lá, soldados dele lá. E aí, o que está rolando aqui nesse texto que nós estamos lendo é Pedro chegando na casa do Cornélio. Ele fala assim: você sabe que um judeu não podia nem estar aqui, né? Não podia nem se misturar com vocês. Mas Deus me mandou, então eu estou aqui. Sabe o que o Pedro está dizendo? A salvação era para os judeus e você nem era para ser salvo. Você nem merecia ouvir isso. Mas o Deus de amor, o Jesus Redentor,
e o Espírito Santo de fogo ensinaram a Pedro naquela noite que na Praia Grande, mais de 2000 anos depois, haveria uma igreja reunida, cheia da presença do Espírito Santo, que recebeu poder e fogo sobre as suas vidas. E aí qual é a mensagem que o Pedro está pregando? Então, você já sabe, né? Parece até que o Pedro está pregando tipo assim, eu estou pregando porque eu tenho que pregar. Que nem é a vontade dele, você já sabe a mensagem, né? Você já ouviu falar aí, né? Lá morreu Jesus, mas no terceiro dia ele ressuscitou. A mensagem de 2000 anos atrás é a mesma mensagem de hoje. Irmãos e irmãs, há 2000 anos atrás, Jesus foi capturado, foi morto, foi crucificado, penduraram, suspenderam ele no madeiro, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a mesma mensagem. A mensagem não muda, irmão. E sabe o que é maravilhoso? Vem comigo no versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando, ou seja, pregando, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Irmão, eu vou dizer algo para você. O que eu creio, eu orei a Deus para que isso acontecesse aqui nessa noite. Quem é batizado pelo Espírito Santo aqui? Faz assim, eu sou. Graças a Deus por isso. O que eu creio, irmão? Você que é batizado sobre o Espírito Santo de Deus, você que é cheio do Espírito Santo de Deus, hoje é uma noite de renovo para você aqui neste lugar. Escuta isso, Igreja Viva, escuta isso, você que veio nos visitar hoje. Eu creio verdadeiramente, você que vai se batizar aqui, alguns já receberam o Espírito Santo, outros vão receber aqui hoje nesse lugar. Você tem essa promessa, você vai ser cheio do Espírito Santo. Alguns vão receber o Espírito Santo nessa noite, outros serão renovados. Eu não sei, irmão, até onde você acredita, mas o que eu acredito é que o poder e o fogo estão aqui neste lugar, vão se manifestar e tomar a congregação nessa noite de uma maneira muito especial. Por isso, irmão, se você entende isso, já começa a desejar isso sobre a sua vida, já começa a sentir o toque do Espírito Santo e dizer: Senhor, eu quero mergulhar mais profundo, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio, eu quero esse poder e esse fogo sobre a minha vida.